Prezados amigos, internautas, queridos amigos e amigas aqui presentes, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Cafarnaum foi e é uma cidade famosa historicamente. Por que Cafarnaum fica próxima às margens de um rio que também era conhecido como mar, um lago famoso. Esse lago viscoso, caracterizado pela atividade comercial no passado, na pesca, era o centro de reunião de pessoas simples, desataviadas e que, amando o culto popular das tradições do passado na Galileia, fizeram-se notabilizar pela simpleza de comportamento, pelos hábitos e tradições simples, pelo amor e afeto em relação à natureza e aos hábitos populares. Cafarnaum foi sempre uma cidade caracterizada por pessoas desataviadas, na maioria delas desprovidas de conhecimento acadêmico, de cultura sofisticada. Era uma cidade, portanto, de pessoas que eram desprivilegiadas e desprestigiadas pela sociedade em geral. Era natural que aquele mar, que em homenagem a Tibério César, conhecido, ficou como Mar do Tiberíades, mas que à época era Lago de Genezaré. Esse lago, cujo volume d'água é menor do que a Baía de Guanabara, é um local em que pessoas se reuniam para preservar a tradição israelita, para falar a respeito de tempos novos, para profetizar, como era o hábito do hebreu, em várias regiões da Judéia e também ali na Galileia. Mas era um local, repetimos, desprivilegiado, graças à falta de significação histórica que era atribuída a ele, e tanto quanto as pessoas que por ali passavam. Diferente, por exemplo, da vacuidade da Pérea, ou da ostentação da Judéia em geral, a Galileia, em particular, era caracterizada pela simpleza de comportamento. Foi a Galileia, região que Jesus preferiu. Foi ali, particularmente em Cafarnaum, e diante daquele lago, que ele fez as mais famosas pregações. Foi naquelas regiões que ele teve a oportunidade de transmitir às pessoas os vários ensinamentos que notabilizaram o seu evangelion, palavra grega que significa boa notícia ou boa nova, traduzida atualmente como evangelho. O seu evangelho foi caracterizado por essa preferência, não porque ele também não apresentasse a sua mensagem a Jerusalém e às variadas terras da Judéia, mas talvez por preferir as pessoas que estivessem em abertura emocional, que estivessem naturalmente mais sensíveis a assimilar os conteúdos profundos que ele ia trazer, naturalmente que ele preferiu, segundo a tradição, aquelas regiões. Talvez porque as pessoas que estão envolvidas, as pessoas que estão abafadas por vários conhecimentos acadêmicos ou contaminadas pelo poder da prepotência, pela vacuidade do mundo, pelo apego demasiado às coisas imediatas, naturalmente essas pessoas se complicam muito, graças aos raciocínios que engendram, graças às elucubrações que colocam, razão porque talvez ele estabeleceu o bem-aventurados, os simples de coração, os pobres pelo espírito. O que é que vale dizer? Que as pessoas simples em geral, é muito difícil confundir, embaraçar essas pessoas, porque a verdade é simples. Ela tem uma aparência muito simples, embora o conteúdo seja profundo. Mas as pessoas que são ricas de muitas ideias se confundem com facilidade, porque as suas mentes estão tão cheias de teorias, de sistemas, de preconceitos,
que a elas é muito mais fácil se embaraçar e se confundir. Talvez por essa razão, ele também escolheu a maioria dos seus discípulos daquelas regiões, com exceção daquele que viria da Judéia, Judas Iscariote. Justamente o único que aquele que deveria o trair e o entregar à justiça. Mas é natural pensar que Jesus, ao preferir aquelas regiões, também deveria transmitir o ensinamento às pessoas do futuro, que seria a realidade de que as pessoas desprovidas de ego, aquelas que são pobres pelo espírito das riquezas do mundo, já que as riquezas do mundo, aquelas que nós concebemos como valor, são aquilo que fazem brilhar os nossos olhos. São e constituem todas essas quinquilharias da vaidade, da presunção, do apego à personalidade, da imposição das nossas opiniões em detrimento dos demais, de tudo aquilo que faz a nossa ostentação. Tudo isso são as riquezas do mundo. E quando ele estabelece bem-aventurados os pobres pelo Espírito, ele também está querendo dizer pobres dessas riquezas às quais nós damos tanto valor. Pobres de ego, ricos de eu profundo, do Espírito que é em detrimento da aparência em que estamos. A Galileia, portanto, foi um lugar sempre escolhido, priorizado, foi o local da sua predileção, em que ele deveria transmitir os mais famosos discursos. Narram os 4 evangelistas, que muitas vezes chegando diante daquele lago, o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, o lago da Galileia, diante do qual a natureza, a brisa suave que soprava, provocando um clima agradável, dizem os evangelistas, muitas vezes ali ele abriu a boca e falou. Mas é tal o desprestígio que mais tarde narra ainda a tradição evangélica, quando ele vai conhecer algumas pessoas, entre as quais Natanael ben Elias, que esse homem paralítico vai perguntar: e o que pode vir de bom da Galileia? E era assim que as pessoas normalmente se referiam a ele. Era alguém que vinha da Galileia. E será que há algo de bom que vem da Galileia? Tal era o preconceito, tal era o estigma social das regiões da Galileia, considerada, portanto, uma região inferior, de pessoas inferiores, algumas das quais eram vítimas, à semelhança dos samaritanos, que eram vítimas do preconceito racial, do preconceito socioeconômico, do desprestígio cultural, de tal forma que, em detrimento daquelas outras regiões, que tinham inclusive o apoio de César e o representante de Roma naquelas regiões, provocando os espetáculos públicos de gladiadores, a semelhança de Cesareia, de Filipos e outros, eram, portanto, muito mais homenageadas, as quais também recebiam visitas ilustres, como o imperador de Roma, um senador romano, Cleópatra, a rainha do Egito, que passou por Cesareia e por outras regiões, e várias personalidades culturais que passavam por volta de Jerusalém, por volta das regiões da Pérea ou da Judéia, desprestigiando, portanto, as regiões da Galileia. A 17 quilômetros, no entanto, a oeste daquele mar de Genezaré, ou de lago de Genezaré, havia uma colina que até hoje é famosa. Essa colina, que era uma reunião, e que ali foi motivo de várias reuniões, lugar de várias reuniões, de pessoas que em a natureza pregavam, oravam, cultuavam a Deus naquela região. Vai acontecer um evento notável, quando, segundo a tradição evangélica, Jesus toma para si, diz o evangelista Mateus, ou escolhe a consigo, diz o evangelista Marcos, ou é acompanhado, diz o evangelista Lucas, por 3 discípulos. Não se sabe dizer se ele escolheu de maneira intencional, ou se estava já sendo acompanhado por aqueles 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, para irem com ele
até aquela colina que fica na Galileia, a 17 quilômetros a oeste do lago de Genezaré. Esse local, que é conhecido como Monte Tabor, vai receber a reunião dessas pessoas, dessas 4 personalidades, os discípulos dele e ele próprio, que sobem, que deve ser, segundo a tradição, uma colina não muito alta, em que as pessoas ali subiam com facilidade. E ali ficavam um tanto isolados da planície geral que caracterizava as regiões da Galileia. E ali narra a tradição evangélica, porque dos 4, 3 evangelistas registraram o acontecimento. Ele sobe ao Monte Tabor, em cuja oportunidade vão surgir fenômenos extraordinários. Ao subir, diz a tradição evangélica, acompanhado por Pedro, João e Tiago, ele é vítima da famosa transfiguração. Os evangelistas anotam que as suas vestes ficaram iluminadas, que o seu corpo ficou todo resplandecente, que a sua irradiação na face, no seu corpo, era de uma tonalidade especial, porque ele ficou todo brilhante, irradiando uma luz e uma tonalidade especial, de tal forma que chamou a atenção dos apóstolos, particularmente Pedro, que é referido como sendo aquele que conversa com Jesus diante desses acontecimentos, em detrimento dos outros 2, que parecem um pouco distantes do acontecimento. E Pedro dialoga entusiasmado, narra a tradição evangélica, que depois dessa transfiguração, o termo que significa uma mudança, inclusive, de aparência facial, uma aparência física diferente, uma irradiação em que, na sua face, para utilizar um termo técnico, deve ter ficado impresso um outro semblante, uma outra aparência, de tal forma que chamou a atenção e que os 3 discípulos ali perceberam que se tratava de um semblante, não obstante ser de Jesus, um semblante diferente, uma irradiação diferente. E logo depois, ouve-se uma voz, dizendo que este é meu filho bem amado. Ouviu, naturalmente, uma voz transcendental. E aparecem 2 personalidades famosas, personalidades célebres, que ali tiveram lugar e foram reconhecidos pelos discípulos. Uma delas já estava morta há mais de 500 anos. E a outra já estava falecida há mais de 700. A primeira delas, referida, era o grande profeta do povo hebreu, Elias, aquele mesmo que invectivou contra os adoradores do deus Baal. Estava de volta, ali com toda a sua aparência, os seus detalhes, conversando com as testemunhas. E do outro lado, estávamos diante de outra personalidade, talvez a mais famosa da história do povo hebreu, o legislador da raça, o grande pai do povo hebreu, Moisés, aquele que estabeleceu o decálogo, aquele que estruturou as regras civis, sociais do povo hebreu e, por consequência, da maioria das instituições e das civilizações atuais, porque a maioria delas está baseada nesse código de ética que ele apresentou entre várias legislações que também ele estabeleceu para o povo hebreu. Aparecem essas 2 personagens, que são as personagens mais importantes e significativas da história hebraica. Ambas aparecem e elas começam a conversam com os discípulos, conversam com Jesus, chamam a atenção de tal forma que Pedro, diz ainda a tradição evangélica, os 3 evangelistas assim o dizem, olha para Jesus e pergunta, não seria lícito colocarmos 3 tendas para ficarmos aqui admirando, contemplando essa ocorrência, naturalmente extasiados? E extasiado que ele estava, sugeriu a Jesus que ficasse ali contemplando, naturalmente arregimentando, construindo, estruturando 3 tendas. E Jesus narra a tradição, olha e diz, não, Simão, é necessário descer aos homens. E naturalmente há algum diálogo. O mestre parece recuperar a antiga aparência, a antiga estrutura facial, a antiga estrutura corporal, e aquelas 2 personalidades se diluem diante dos olhos dos apóstolos, que Lucas chega a dizer aterrorizados,
diz o evangelista Lucas, de tal forma que chama a atenção, e que eles, a partir daí, descem do Tabor, dessa montanha, graças a cujo acontecimento o Tabor ficaria célebre na história da humanidade. Graças àquela reunião famosa, aquela reunião que a teologia ao longo dos tempos tem tentado entender. Os teólogos se debatem tentando explicar que ocorrência foi aquela. Ao longo de quase toda a Idade Média e depois, vemos as várias escolas de filosofia, de teologia, a começar dos neoplatônicos de Alexandria, os pais da igreja, que também se dividiram para explicar essa ocorrência, e veremos até hoje várias autoridades na área da teologia discutindo e tentando explicar a ocorrência daquela reunião célebre que hoje naturalmente elegeu e tornou aquela colina insignificante para a época, sem nenhum tipo de prestígio, tornou essa colina uma colina famosa, um monte famoso. Essa reunião que deveria marcar os acontecimentos do futuro, deixando impressos conceitos nas páginas do Evangelho, colocações formidandas, porque logo depois que desce ao Tabor, dizem os evangelistas, acontecem também algumas ocorrências que chamam a atenção. Porque Jesus é interpelado, possivelmente pelo próprio Pedro, que pergunta a ele por quê. A tradição diz que antes de chegar o Messias, de vir o Messias, necessário seria que viesse primeiro o Elias. Pedro estava perguntando porque acabaram de ver, de visualizar, de detectar o profeta Elias no Monte Tabor. E agora ele perguntava a Jesus, porque o profeta Malaquias, 450 anos antes, nas suas profecias, porque vários profetas de Israel anunciaram a chegada de alguém especial, que deveria ser Jesus, o Messias, e Malaquias, em determinada situação, disse que antes do Messias chegar, Elias, o profeta antigo, deveria voltar. E essa tradição ficou na história do povo hebreu. Ao que Pedro, conhecendo a tradição, pergunta a Jesus, já que eles acabaram de entrar em contato naquele monte de Tabor com Elias ali, e que já estava morto há muito tempo. Pergunta a Jesus por que a tradição diz que antes do Messias vir, é necessário que viesse primeiro Elias. E Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, responde nas seguintes palavras: em verdade eu vos digo que o Elias que deveria vir já veio. E eles, diz o Evangelho, compreenderam que Jesus estava se referindo a João o Batista. João Batista, que havia morrido fazia pouco tempo, havia sido degolado fazia pouco tempo. Então, Jesus estava dizendo que Elias, o profeta antigo, era, portanto, João Batista, que recentemente havia falecido e que agora aparece no Monte Tabor na personificação do antigo Elias, do antigo profeta, chamando a atenção. Portanto, era um ensinamento que ficaria célebre na história e que também a teologia tem tentado interpretar através de sistemas, de teorias, de ideias as mais mirabolantes, chegando a dizer que o Espírito, no sentido metafórico, não no sentido religioso, transcendental, mas no sentido da alma, no sentido figurado, estava enchendo a pessoa de João Batista da mesma forma que enchia a pessoa de Elias, o que é um sentido figurado, metafórico, e que não tem nada a ver com aquilo que Jesus se referiu. É esse que aí está, diz algumas traduções, ou é esse que eles compreenderam que Jesus estava se referindo a João Batista. Então é óbvio que ele estava dizendo que era uma e só pessoa, naturalmente em duas personalidades. Mas o que chama atenção também é que, ao Jesus estabelecer descer aos homens, ele estava também dando uma lição maravilhosa. Descer aos homens, travar contato com as criaturas humanas, estar entre elas, apesar de subir ao monte para entrar em contato com o divino, descer aos homens. Mas, ainda além disso, vemos que Jesus, ao descer por completo aquela colina, e depois desse diálogo com Pedro, que deve ter acontecido no meio do caminho, ele trava contato com um homem cujo filho estava com um transtorno muito grave, um transtorno aparentemente de epilepsia, um transtorno que fazia com que o jovem chegasse a convulsionar até babar sangue.
E de tal forma o pai estava aflito que pede a Jesus: Senhor, eu apresentei meu filho aos vossos discípulos, em detrimento de Pedro, João e Tiago, que estava com ele, no Monte Tabor. Outros discípulos, o restante dos apóstolos que estavam, talvez por aquelas cercanias, porque às vezes eles se dividiam para pregar, diz a tradição. E naturalmente o pai fala: eu apresentei meu filho aos seus discípulos, e eles não conseguiram curá-lo. Parecia epilepsia, mas se tratava de uma interferência de um ser invisível sobre a vida daquele menino, daquele rapaz. Uma interferência obsessiva de natureza material, causando distúrbios orgânicos, talvez pelo longo processo de anos e anos nessa interferência, de tal forma que atormentava o rapaz, fazendo ele convulsionar e parecer um fenômeno da epilepsia clássica, mas não era. Jesus se acerca e diz que era necessário ter mais fé, e naturalmente conversa com o jovem, naturalmente possesso, endemoniado, como era o termo utilizado na época, e ao dialogar, o jovem recupera a lucidez psiquiátrica, recupera a lucidez mental, desperta, depois de uma reprimenda na sua autoridade moral, a entidade grotesca, grosseira, agressiva, que dominava a mente, o mundo mental daquele jovem, e que, ao desvincular-se psiquicamente dele, o jovem recupera a saúde mental. Abre os olhos, recupera o pai, naturalmente em plenitude, em êxtase, exultante. E os discípulos interrogam algo que os evangelistas vão também anotar: Senhor, por que a esse nós não conseguimos curar? E Jesus responde: porque a essa classe de espíritos são necessários jejum e oração. É, portanto, uma colocação muito delicada, profunda, uma colocação muito sutil. É necessário jejum e oração. As religiões do futuro vão considerar essa afirmativa como sendo a prerrogativa ou a fundamentação teórica para o jejum estomacal, para os cilícios, para os flagelos. É necessário, para estar em sintonia com Deus, se flagiciar, se submeter a jejuns quase insuportáveis, ao martírio do corpo. O jejum do estômago, que aliás não dá dignidade a ninguém, só deixa a pessoa mais flácida ou mais elegante. Então, o jejum estomacal é isso que as religiões e os religiosos da Idade Média assim compreenderam. Jesus estava querendo dizer o jejum do vício, jejuar as paixões, jejuar o egoísmo, jejuar a sensualidade, jejuar a vaidade, a presunção, para ter autoridade moral para falar com essa classe de espíritos. É notável. Quando Jesus estabelece a essa classe, está lá no Evangelho, a essa classe de espíritos, quer dizer que existem outras classes. Que não existe só uma classe. Já está por terra aí a ideia de um ser satânico, de uma entidade específica satânica voltada para o mal. A essa classe, quer dizer que existem outras classes, só 18 séculos depois. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão número 100, vai dizer classe dos espíritos, e vai examinar as diferentes classes que existem nos variados níveis de consciência, de evolução moral, de evolução intelectual, desde os espíritos batedores, os espíritos perversos, os espíritos ignorantes, os espíritos pseudo-sábios, até os espíritos bons de sabedoria, de bondade, de ciência, até as entidades angelicais, os espíritos puros. Está lá no item 100 do Livro dos Espíritos. É, portanto, uma colocação extraordinária. Jejum e oração. Jejuar o vício e orar para se ligar mentalmente ao pensamento divino. É, portanto, uma colocação que se sucede ao encontro do Tabor. São, portanto, 3 fatos: a transfiguração e o diálogo com os desencarnados, a descida e a colocação de Elias, ser João Batista, e mais tarde o diálogo entre Jesus e o jovem epileptiforme, vítima de uma aparente epilepsia. São, portanto, 3 momentos que se sucedem como sendo faces de uma mesma moeda, que estava ali colocada, porque são ensinamentos em comum
que ele procurou transmitir à humanidade do futuro. É notável também perceber que estávamos diante de uma colocação que, segundo o estudioso, filósofo, filólogo Carlos Juliano Torres Pastorino, estamos diante também de rituais que na tradição oriental poderiam ser rituais de iniciação aos chamados esotéricos. É claro que é uma opinião paralela, não se trata aqui de um discurso ortodoxo, de um discurso tradicional, mas diz o extraordinário pensador, estudioso, no seu famoso Sabedoria do Evangelho, volume 4, que em determinado momento Jesus estava estabelecendo ali também um preceito que ele respeitava. Embora não seguisse à risca os hábitos supersticiosos e religiosos do seu tempo, ele se submetia desde a iniciação, entre aspas, o mergulho nas águas e batizado por João Batista, ele que não batizou ninguém, mas ele se submeteu aos preceitos, a frequência, a visitação nas sinagogas, onde ele ouvia a palavra do Torá e se submetia, e outras tradições que ele se submetia também à voz direta, que aparecia diante de João Batista, consagrando que ele era o Messias esperado, era, portanto, um fenômeno também paranormal, e a partir dali, ele já se tratava de uma outra personalidade que agora estava iniciando, entre aspas, os apóstolos. Pastorino chega a dizer que o número 3 aparece nos 3 discípulos como um número cabalístico, que era muito comum no hábito oriental. Tanto quanto em todos os evangelistas, os 3 que anotaram, ele vai dizer que começa a narrativa dizendo: depois do 6º dia, Jesus tomou para si João, Pedro e Tiago e foi com eles até o Tabor. E Pastorino pergunta: depois do 6º dia de quê? Não sabemos. Sabemos que é no 7º dia, que também é um número cabalístico. Que, portanto, no 7º dia de alguma coisa, ele chamou, deve ser um hábito oriental de iniciação, um hábito de preparação dos discípulos. Ele mesmo, em determinado momento, disse aos seus discípulos, quando alguém perguntou: Senhor, porque a nós, vós não falais por parábolas, e a eles, isso é, a população, vós falais por parábolas? E Jesus responde: porque a vós foi dado conhecer o reino de Deus, e a eles não. Em outras palavras, a eles, a população em geral, não estão preparados ainda para digerir toda a minha mensagem. E talvez toda a mensagem perturbaria as pessoas. É necessário tempo para que a verdade vá sendo consolidada no indivíduo, para que nós, na reflexão, possamos admitir os conceitos da verdade. Jesus sabia disso. Sabia que falar demais perturbaria as pessoas. Então, ele diz que a eles não foi dado, isso é, ele passava o ensinamento básico, o ensinamento geral, através das parábolas. Mas a voz foi dado, por quê? Porque depois que ele não estivesse mais entre as pessoas, seriam os apóstolos os agentes multiplicadores da sua mensagem. Seriam os discípulos que deveriam divulgar a sua mensagem para outras pessoas. E por isso era necessário equipá-los. Era necessário fortalecê-los com todo o conteúdo da mensagem. Por isso que ele não falava por parábolas na linguagem. Era, portanto, de novo, um hábito oriental da época. Era muito comum a linguagem dos esotéricos com X, os não iniciados, e a linguagem para os esotéricos com S, os iniciados, aqueles que já tinham uma certa maturidade, se passava mais informação, e aqueles que não tinham a informação geral para não perturbar. Era, portanto, um exercício. Jesus estava ali equipando os apóstolos, e era necessário demonstrar os germes fundamentais para que o futuro pudesse esclarecer aquelas lições. Daí chamou Pedro, João, Tiago, 3 discípulos muito maduros. Pedro, que depois da negação daria toda a sua vida a ele, sem tergiversar. Tiago, discípulo fiel que foi decapitado, era o Tiago maior, portanto, filho da esposa de Zebedeu, portanto, irmão de João, o evangelista, diferente do filho de Alfeu, que conservava algumas tradições judaicas, segundo o maravilhoso livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, e também João, que era um discípulo amado, considerado muito jovem. Se não me engano, João abraçou o Evangelho de Jesus, conheceu aos 15 para 16 anos. Era, portanto, muito moço, e Jesus se identificava muito com ele, a ponto de estabelecer, e ele não experimentará da morte. Em uma linguagem espiritual,
ele não tem karma, não tem débitos com o passado. Ele é um espírito em evolução, mas não necessita de expungir, de expiar. Daí porque de todos os apóstolos, segundo a tradição de Amélia Rodrigues, o único que não morreu assassinado foi João Evangelista, morreu de idade avançada, na ilha de Éfeso, no promontório de Éfeso, na ilha de Patmos, ao lado de Maria de Nazaré. Então, os outros todos foram martirizados, portanto, vivenciaram o Holocausto. Então, eram, portanto, 3 discípulos muito maduros. Curiosamente, diz Pastorino, dos 4 evangelistas, o único que não registrou aquele diálogo extraordinário foi João, que inclusive participou pessoalmente. E Pastorino debate por que João não naturalmente disse, não naturalmente revelou. Talvez porque ele já havia anotado, antes daquela montanha do Tabor, uma linguagem toda esotérica, toda difícil. No princípio era o verbo se fez carne. Todo o discurso que talvez seria difícil introduzir esse fato de maneira isolada e que naturalmente perderia a continuidade do seu evangelho. Ou talvez João guardasse no coração, na intimidade, aquele acontecimento extraordinário, faustoso. Ou talvez, diz ainda Pastorino, e essa talvez seja a opinião mais prioritária, mais prevalecente, é que o evangelho de João foi o 4º, foi o último dos 4 evangelhos. Mateus, que escreve para os hebreus, foi o primeiro, possivelmente. Marcos, João Maria Marcos, que era sobrinho de Pedro, filho espiritual de Pedro, portanto o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, porque Pedro era quase analfabeto, e ouvindo Pedro, Marcos vai anotar um evangelho bem sintético. Deve ter sido o 2º. Lucas, o mais intelectual do ponto de vista acadêmico de todos, que escreve o evangelho em grego, porque era grego, discípulo do apóstolo Paulo, deve ouvir as narrações de Maria de Nazaré, Maria de Madalena e do próprio apóstolo Paulo para fazer o evangelho, deveria ter sido o 3º. E João, que era muito jovem, deve ter escrito e escreveu o evangelho segundo a tradição já em idade muito avançada, portanto deve ter escrito, segundo a tradição, 30 anos depois da morte de Jesus. O que é que vai dizer? Que 90 anos da era cristã, 90 depois de Cristo, mais ou menos essa época. E ele, que vai mais tarde também escrever o Apocalipse, João, vai escrever no 4º evangelho, talvez ele suprime, diz Pastorino, porque os outros 3 evangelistas já haviam narrado, já haviam registrado o acontecimento, e ele se sentiu desobrigado. Já tinha falado do diálogo com Nicodemos, é o único evangelista que anota o diálogo com Nicodemos, talvez porque ele ficou à porta vigiando na casa de Simão Pedro aquele acontecimento, porque Nicodemos era uma pessoa conhecida, não ia procurar Jesus à luz do dia, não ia buscá-lo, porque era doutor da lei e poderia ser reconhecido, e talvez alguém foi designado para ficar na porta para evitar qualquer tipo de curiosidade alheia, e ele foi o único que registra o diálogo. E dizem os historiadores, registrou o diálogo, não ouvindo a pergunta que Nicodemos fez, porque o diálogo já começa com uma resposta. Então aqui vale dizer que talvez ele não ouviu, porque estava ali naturalmente resguardando o Oriente. Mas o que vale dizer é que esse momento ficou na história como sendo uma reunião notável, que somente a doutrina espírita, 18 séculos depois, vai esclarecer com a clareza que nós precisamos. Aliás, predita por Jesus em João, capítulo 14, versículo 15 e 16, 25 e 26 e seguintes, quando ele diz: se me amas, guardais os meus mandamentos, porque eu pedirei a meu Pai, que em determinado período envie à terra o Espírito de verdade, ou o Consolador, ou, segundo algumas traduções, o Advogado, ou, em outras traduções, o Consolador, o Paracleto, que virá falar em meu nome, e dirá muito mais coisas que hoje eu não posso falar, porque vós não suportaríeis. Esse Espírito de verdade ficará convosco para todo sempre. Então não é uma pessoa humana, porque ninguém na terra fica para sempre. Então, ficará convosco para todo sempre. Vós não vereis, ou seja, não é visto aos olhos, mas Ele estará conosco. Fica claro aí que esse Consolador que Ele prometeu, que alguns irmãos nossos acham que é Jesus em pessoa que vai voltar. Não, Ele não prometeu que Ele ia voltar em pessoa. Ele disse que ia pedir ao Pai para o Pai enviar alguém. Está lá em João capítulo 14. Esse alguém que deveria vir falar em seu nome. E fica claro pelas colocações dele que não é uma pessoa, é uma ideia. É um conjunto de ideias. Foi a doutrina espírita, em pleno século XIX,
Quando Allan Kardec ouve as vozes imortais, e é extraordinário dizer que no Evangelho de Marcos, quando Jesus também fala no final dos tempos, tão na moda hoje, no final dos tempos, o sinal dos tempos futuros, o final do mundo, entre aspas, que seria o final do mundo moral, e não o final do mundo físico, a destruição do mundo como está, para dar lugar a outro tipo de mundo ético, ele vai estabelecer em Marcos, capítulo 13, versículo de 1 a 33, que ele vai chegar no final do sermão profético dizendo: e quando tudo isso passar, as transformações que a humanidade deveria sofrer, o Filho do Homem virá em sua glória e as estrelas dos céus cairão sobre a terra. Muita gente não entende e ficou debatendo ao longo dos tempos o que quer dizer isso, as estrelas dos céus caem sobre a terra. É curioso notar que em o Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem mediúnica do Espírito de verdade que começa no prefácio dizendo assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, caem sobre a terra como estrelas cadentes, para chamar a verdade às pessoas, dissipar a ignorância, confundir os orgulhosos e fazer brilhar a verdade. As estrelas dos céus são os Espíritos desencarnados, que através da mediunidade vêm nos chamar a atenção. E Allan Kardec coordena, organiza essas informações para explicar tudo aquilo que Jesus disse e resgatar a sua mensagem em espírito e verdade. Em momentos, em colocações fabulosas, quando a ciência e a mentalidade humana já conseguem compreender a transfiguração. Allan Kardec examina o livro dos Médiuns, quando fala sobre a irradiação do perispírito, o corpo espiritual, que no passado é chamado corpo astral, no esoterismo, corpo astral, e assim por diante. Nós temos vários nomes para esse perispírito, que é o vínculo entre o espírito e a matéria, é o elemento plástico sutil, que faz com que o espírito se apresente e o espírito haja na matéria. E esse perispírito irradia a tonalidade, de acordo com o nível de consciência do indivíduo, daí a aura, o resplendor da auréola, inclusive das gravuras da Idade Média, dos santos da Igreja Católica, a irradiação. E, naturalmente, essa irradiação pode chegar a tal nível que a pessoa se transfigura, muda de aparência por conta da irradiação fluídica, como aconteceu com várias pessoas no século XIX e século XX. Quem não se recorda de Daniel Douglas Home, o notável médium escocês, que chegava a flutuar no ar, levitando, provocando fenômenos extraordinários, inclusive a transfiguração. Quem não se recorda aqui no Brasil de Carmínio ou de Carlos Mirabelli, que também era vítima de transfigurações. O seu rosto se modificava porque ele irradiava o ectoplasma, substância que foi detectada por vários cientistas, entre eles Gustave Gelei, que é o nome do ectoplasma, que é ecto, para fora das células, que se irradia, e os médios em transe, alguns médios em transe, irradiando essa substância ao contato com o oxigênio, essa substância se condensa e se torna branco-leitosa, em uma aparência, portanto, branca, de leite. Então, essa irradiação que foi tão estudada por Charles Richer, o Prêmio Nobel de Medicina, por William Crookes, por César Lombroso, por várias personalidades, o indivíduo irradia e forma com o ectoplasma uma aparência diferente dele ou de um espírito desencarnado. Mirabelli, por exemplo, ao incorporar determinado espírito, ele irradiava o ectoplasma e o ectoplasma formava a aparência da face do espírito diante da sua face que ficava por detrás. Era uma irradiação perispiritual de natureza física, um fenômeno de efeito físico que Allan Kardec explica muito bem em O Livro dos Médiuns. A doutrina espírita, portanto, desvenda esses fenômenos, o ectoplasma. Quantas vezes Richer examinou o ectoplasma? Na senhora, por exemplo, Marthe Berrault, o pseudônimo da senhorita Eva Carrière, em que ele fazia uma sala com ele próprio, que ele mesmo fabricou essa sala, uma sala metálica, onde não havia nem janelas e que só ele tinha chave, colocava a senhora Eva Carrière amarrada em uma cadeira, e ela irradiava o ectoplasma que ia se formando um corpo. Às vezes ela tombava de tal forma que desmaiava. E que naturalmente aparecia ali espíritos desencarnados, materializados. Richer chegou a pesar os espíritos materializados em balança. Chegou a medir a pulsação, e se tratava de uma pulsação de um ser humano, pulsação arterial. Chegou a cortar cabelo para examinar no microscópio o cabelo do espírito materializado.
em certa reunião com o espírito Beniboá, que apareceu um espírito de traje oriental com uma barba muito longa, Richer resolveu fazer uma coisa inesperada. Tentou arrancar a barba do espírito com força, o espírito deu um grito e deu um murro no estômago. Com toda razão aqui para nós. Então ele fez várias pesquisas, várias situações. No livro No País das Sombras, a médium Elizabeth de Perrance vai dizer que certa vez materializando o espírito à luz do dia, e ela que materializava várias vezes à luz do dia, em determinado momento ela materializou, e um jornalista do jornal Paris Soir ficou tão admirado pela beleza de Yolanda, o espírito que materializou, que agarrou o espírito pela mão, ficou segurando, e a entidade foi se diluindo, até que ficou só o braço. E ele segurando o braço e a pulseira, a ponto de ficar com a pulseira depois, com ele, que o espírito se foi, a pulseira ficou. E ficou segurando e agarrando, abraçando o espírito de tal forma que a médium começou a se contorcer, e depois de todo desmaterializado, e ele ainda com a mão do espírito nas mãos, a médium estava quase morta, em fenômeno de coma profundo, em situação grave de saúde. Tal era as situações que aconteciam à época, porque é um fenômeno muito penoso. Portanto, todas essas ocorrências que Allan Kardec explica, e que o século XIX foi tão rico, está lá na Transfiguração. Foi a primeira sessão espírita de materialização. A primeira sessão espírita de ectoplasmia, em que o ectoplasma se irradiou e Jesus se transfigurou, e ao mesmo tempo aquele ectoplasma serviu de elemento básico para a materialização de Elias e de Moisés. Ambos apareceram. Eu já perguntei a várias pessoas, irmãos nossos de outras religiões, inclusive um confrade nosso, pastor protestante da Igreja Batista Vasco da Gama, o nosso amigo Moisés, e outras personalidades que nós conversamos, e perguntamos a ele qual é a explicação desse fenômeno do ponto de vista da religião tradicional, das religiões tradicionais, da teologia, porque ele tem doutorado em teologia, professor de história da religião, e ele respondeu com a sua honestidade de apóstolo, com a sua sinceridade de homem de bem: Flávio, não me pergunte esse fato, não me pergunte essa passagem do Evangelho. Porque a minha formação religiosa não acredita que há o pneumatismo, palavra da teologia que significa a volta do morto para se comunicar. Pneuma, espírito. Porque a ideia de que o espírito é soprado, sopro, aí pneuma significa sopro, né? Daí pneu, pneumonia e assim por diante. Então, pneumatismo, a volta do espírito para se comunicar. Quer dizer, a minha formação religiosa não permite que a gente aceite que o morto volte, mas eu não tenho explicação. Eu não tenho explicação para essa passagem do Evangelho, porque realmente Elias e Moisés já estavam mortos e apareceu a Jesus ali no Monte do Tabor. Qualquer pessoa honesta não vai ter outra explicação diante daquele fenômeno que está claro no Evangelho, e 3 evangelistas registram o fato. São, portanto, pessoas mortas que voltam materializadas. E há um detalhe que passa despercebido a nós. Dos 3 evangelistas, somente Lucas anota esse detalhe. Aliás, Lucas é o evangelista que anota os detalhes, que passam despercebidos aos outros. Primeiro, Lucas diz, e os outros não falam isso, que quando Jesus chegou ao Monte Tabor, ele fez uma oração. A ideia da oração para começar qualquer reunião, seja uma reunião mediúnica, seja uma reunião doutrinária, seja qualquer trabalho espiritual, uma reunião, uma oração para começar. Depois, Lucas refere-se a um fato que os outros evangelistas não registram, que é o sono. Os apóstolos foram envolvidos por sono. É notável que nas reuniões de materialização, os médiuns que doam ectoplasma, muitas vezes, perdem a consciência. Porque aqui para nós, como é que o indivíduo vai dormir no fenômeno daquele? Vai ficar com sono diante do fenômeno daquele. É um fenômeno de efeito físico. Os médiuns doando ectoplasma. Possivelmente Tiago e João adormeceram que estavam doando ectoplasma. E Pedro que participou. Daí Pedro ficar tão extasiado. Então era um fenômeno de ectoplasmia. A gente vê, por exemplo, no século XIX, Florence Cook, examinada por William Crookes, quantas vezes ela desmaiou e apareceu o espírito Kate King, que conversava com o pesquisador, que dialogava com ele, que ele examinava e a médium ali atirada no chão, atirada no próprio solo, no próprio chão do seu laboratório de pesquisa que ele examinou. E ele ali, porque o médium muitas vezes se desgasta tanto que perde a consciência. Então é um fenômeno extraordinário que Lucas registra. E um terceiro item é o diálogo
que Jesus teve com os dois desencarnados, que os outros evangelistas não registram. E ele diz: o diálogo versava sobre a descida de Jesus do Monte Tabor e a sua entrada futura em Jerusalém. O que é que vai dizer? Que Jesus estava conversando com Elias e Moisés, o futuro testemunho que ele ia dar da crucificação. Ele já estava se preparando para a entrada em Jerusalém. E depois de entrar em Jerusalém, ele não sai mais, porque ali ele foi vítima mais tarde do Calvário, do martírio. E Pastorino vai dizer: há um símbolo extraordinário, e Amélia Rodrigues também, no capítulo que serve de tema, é um símbolo admirável, não Simão, descer aos homens. Porque possivelmente quando Pedro diz a Jesus: coloquemos uma tenda, era uma linguagem simbólica. Não era para armar uma tenda literalmente. Possivelmente era uma figura de linguagem, diz Pastorino, uma figura de linguagem, como se fosse assim uma expressão popular que as pessoas usavam na época. Ou seja, vamos ficar aqui contemplando, vamos ficar aqui refletindo sobre isso. Não necessariamente armar 3 tendas. Era uma linguagem. E Jesus disse: não, Simão, é necessário descer aos homens. A Amélia Rodrigues Espírito vai dizer: subir a montanha da meditação, da oração. Isto é, silenciar a alma para subir a montanha, psiquicamente subir a montanha, do contato com Deus, do contato com o mundo espiritual, mas também não ficar só na montanha, descer, não ficar só na contemplação, descer aos homens. E ele faz isso descendo aos homens. Primeiro, respondendo a pergunta do próprio Pedro a respeito de Elias. Ele tem que dizer que João Batista era Elias reencarnado. Portanto, a ideia da reencarnação também ele expressa de maneira incomparável, indubitável, inexorável, sem deixar qualquer dúvida que ele estava se referindo que João Batista era o profeta Elias reencarnado. E depois, quando ele cura o jovem ecléptico, portanto, um trabalho também mediúnico. Ele acabou de ter uma reunião mediúnica de materialização. Agora ele tem uma doutrinação de uma entidade obsessora que estava atanasando, que estava perturbando a vida daquele jovem e fazendo sofrer o pai daquele jovem. E ele liberta. Portanto, é toda uma lição que mais tarde descer aos homens também significa exemplificar. Daí o diálogo dele com Elias e Moisés. A respeito, diz o evangelista Lucas, daquilo que ele iria passar depois. Daquilo que ele deveria exemplificar em Jerusalém. O que é que vai dizer? Que não era apenas o ensinar aos discípulos. Não, agora eu vou ter que viver, vou ter que testemunhar aquilo que eu falei, sofrendo todas as situações, exemplificando naturalmente para estabelecer ali o máximo do primato do Espírito, descer aos homens. Daí a Amélia Rodrigues dizer: a planície é a baixeza da população, da nossa mentalidade, o contato com as criaturas, a interação que é necessária para que a gente possa evoluir, o contato com os outros, no serviço ao próximo, mas também o planalto do monte, que significa a elevação do pensamento a Deus. Nem ficar de um lado, nem ficar do outro. Jesus conseguiu equilíbrio. Ele conseguiu descer as planícies, elevando-se a Deus e elevando as criaturas com ele. E conseguia subir sem se esquecer da baixada, sem se esquecer da retaguarda. Nós quase sempre ou procuramos a Deus, buscamos a Deus de maneira egoísta e nos afastamos das pessoas numa busca isolada, fanática, solitária, naturalmente buscando um Deus que na verdade é a evitação de contato com as criaturas para não se perturbar. Ou então nós nos misturamos tanto com as pessoas que nos contaminamos também com as paixões e com os vícios das pessoas. Jesus conseguia a tarefa de estar entre as criaturas, mas não se contaminar com as criaturas. Viver no mundo, mas não viver para o mundo. Era, portanto, a tarefa que nós estamos tentando aí seguir, exemplificar. Daí, meus irmãos, meus amigos, vale a pena o estudo do Evangelho, o estudo da vida de Jesus, nem que seja nesse momento. Falávamos ontem que os Espíritos têm nos dito que esse momento de reflexão, esse momento em que uma festa ligada à família provoca uma certa nostalgia em nós, uma certa reflexão, abre comportas em nossa mente para que entidades nobres que estão visitando a Terra nesse instante consigam acesso em nossas mentes,
consigam nos ajudar, consigam nos influenciar. Vale a pena que nós estejamos atentos. Uma entidade espiritual recentemente nos falou em sessão mediúnica. Nós, tanto entidades nobres do cristianismo, ligadas ao cristianismo, como também parentes, afetos, pessoas que têm vínculos afetivos com vocês e que já desencarnaram, que pertenceram à família e que voltam nessa época para visitar, voltam em qualquer época, mas principalmente nessa época, para visitar, porque a psicosfera está mais suscetível, estamos tentando ajudar os seres humanos. Mas o que é que acontece? A correria, o corre-corre, a agonia, a inquietação, a preocupação excessiva com a mesa farta, a matança excessiva dos animais, que a gente não vai conseguir digerir tanta comida. Ou então, o se abarrotar de maneira excessiva dos presentes do amigo secreto. Ficar comparando o presente que recebeu com o presente que deu para ver qual é o mais caro e qual é o mais barato. Como eu tenho visto, quem miserável me deu presente em 99, ele vai ver como que vem. Não é esse o significado do Natal. Que nós façamos o amigo secreto, que nós façamos a confraternização, que nós possamos aí conviver, trocar presente, dar presente, receber presente. Nada de mais nisso. Mas que não seja ali alterada a essência primeira do Natal. Qual é o sentido do Natal? Perguntemos à maioria das crianças. A maioria das crianças não sabe qual é o sentido do Natal. Está no inconsciente infantil a figura burlesca e até engraçada de Papai Noel, que é o garoto propaganda de um refrigerante. E que nós estamos desvirtuando a coisa. Não que o Papai Noel não seja importante para o mundo lúdico, para a fantasia infantil. Não é isso. Mas qual é o verdadeiro sentido do Natal? A maioria das crianças responde que é presente de Papai Noel. Que na verdade o Papai Noel é o símbolo de São Nicolau, que sabia distribuir presente num saco para crianças pobres. E nós aí alteramos a situação. O presépio que foi construído por Francisco de Assis, a gente nem vê mais. Que também é um símbolo metafórico da simpleza do Natal e do aniversário dele. As entidades nobres têm nos chamado a atenção para isso. Para que nós não venhamos a ser consumidos por essa volúpia, por essa inquietação, por esses mecanismos de fuga e nos esqueçamos do verdadeiro sentido do Natal. Qual é o presente que eu gostaria de dar a ele? Ou melhor, qual é o presente que ele gostaria de receber de mim? Porque todo aniversariante quer receber o presente e a gente normalmente no aniversário dá, não que a gente quer, eu não sou ego. Ó, fique com isso aí que eu gosto. Então você que gosta, você fica. Não, mas o que ele gostaria de receber? O perdão, talvez, a reconciliação com aquele familiar com o qual nós não falamos, porque talvez no próximo ano não haja Natal. Talvez no próximo ano não tenha mais Natal. Isso é, ele não esteja mais entre nós, ou nós não estejamos mais com ele no caminho. Então pensemos sobre tudo isso. Pensemos, como diz o Espírito Joana de Ângeles, que somos herdeiros do universo. Diz ela no livro Filho de Deus. E que nós devemos exercitar isso. Somos herdeiros do universo. Há uma passagem que ela diz isso. Porque se somos filhos de Deus, temos a herança dele. Somos herdeiros do universo. Daí porque nós estamos olhando toda essa beleza que existe aí. A natureza, o céu, o sol, a vida. E somos donos também disso tudo. Porque somos irmãos, filhos dele. O que não quer dizer que a gente vai se apropriar disso. Porque o herdeiro só se apropria da herança do pai quando o pai morre. Então é necessário esperar Deus morrer para que a gente possa se apropriar. Não é isso. Mas somos herdeiros porque também já desfrutamos por ele. É, portanto, a beleza que a doutrina espírita nos dá. Vem nos dizer, vale a pena trazer Jesus para dentro de casa no Natal. Falar sobre Jesus. Conversar sobre Jesus. Ler uma página que queira trazer, fomentar esse psiquismo bom para dentro de casa, para que o aniversariante seja lembrado. Feliz Natal, boa virada de ano. Façamos essa variação do ano que se finda e do ano que vai começar. Muita paz.